Olá, amados. Eu, pastor Carlos R. Rodrigues, mais uma vez aqui estou para trazer uma palavra de fé, uma palavra de vida, uma palavra de ensinamento para a sua vida, palavra para a nossa vida. Então, a palavra de Deus é muito importante. Já estamos aí no final do trimestre, desse segundo trimestre aí dessa lição da CPAD, dessa revista. E ministramos aí, na semana passada, uma pré-aula sobre a lição 11, que nos falou sobre os prejuízos da mentira na família. E hoje, a lição de número 12 tem como título Criando Filhos Saudáveis. Então, fica atento aí, fica até o final, ok? Fica até o final aí da lição, porque a lição está muito importante aqui, ok? E nos falando sobre família, então algo muito importante. Então a penúltima lição, a lição de número 12, não é? Penúltima lição desse trimestre. Dia 2 de junho já teremos um outro trimestre, o terceiro trimestre. Então vamos lá. Criando filhos saudáveis. Antes disso, não se esqueça de inscrever no canal. Sua inscrição é importante. Deixe seu like, ok? Pode comentar, compartilhar, ok? Mas principalmente se inscrever no canal, ok? E deixar seu like. Então vamos lá. Texto áudio, tá? Em Lucas, capítulo 2, versículo 52. Nos diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e para com os homens. Então nós já vemos aí 3 itens citados aqui: sabedoria, estatura e graça. Então, vamos aqui à leitura bíblica em classe, que nos diz assim, está em Lucas, capítulo 2, versículo 40, e depois do versículo 42 e 52. Versículo 40, vamos começar. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa, e regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não souberam seus pais. Pensando, porém, que ele viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuraram entre os parentes e conhecidos. E como não encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando ouviram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então está aí o versículo de novo lido, que é o textuário da lição. Lucas capítulo 2, versículo 52. Então nós temos aqui a introdução que nos fala que o Senhor Jesus nasceu numa família normal, teve como pai José e como mãe Maria. Deus falou em sonhos com José a respeito da concepção virginal de Maria por meio da obra do Espírito Santo. Por isso, ele se tornou pai adotivo de Jesus.
A criança concebida no ventre de Maria era de fato o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Está aí, João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o verbo é a palavra. Então, Jesus se fez carne, ele se fez homem. Nesta lição, estudaremos o desenvolvimento de Jesus dentro da família de José e Maria, seus pais. Nosso propósito é extrair lições da casa de nosso Senhor que nos auxiliem nos desafios familiares atuais. Então já vimos aí que o propósito dessa lição é nós extrairmos exemplos da família de Jesus para nós hoje. Como devemos educar nossos filhos, como devemos nos comportar espiritualmente, emocionalmente, socialmente, em todas as áreas, né, como família. Então vamos lá. Tópico de número 1, uma família normal. Então, subtópico 1. Dados gerais da família. José e Maria eram descendentes da família real de Davi. Então está aí, Lucas 2, versículo 4 e 5, da raiz de Jessé. Quer dizer, ele veio da descendência, né? Descendência de Jessé, assim como Maria e José. E Isaías capítulo 11, versículo 1 também nos faz menção. O casamento deles aconteceu depois que o anjo do Senhor revelou a José que a sua noiva estava grávida. Isso quer dizer, Maria. E o filho do seu ventre fora gerado pelo Espírito Santo. Está aí em Mateus capítulo 1, do versículo 18 ao 25. O anjo Gabriel aí se apresentando e falando aí, ok? Posteriormente, José se relacionou sexualmente com Maria após o nascimento de Jesus. Podemos inferir isso a partir do relato do evangelista Mateus. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. E não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs o nome de Jesus. Então está aí, Mateus capítulo 1, versículo 24 e 25. Está aí bem explicado que José não teve relacionamento, não se relacionou sexualmente com Maria antes do nascimento de Jesus. Somente depois do nascimento de Jesus foi que José se relacionou com Maria. Relacionamento sexual. Então vamos lá. Subtópico de número 2. Os filhos de José e Maria depois de Jesus. Então já vimos por aí que Jesus teve vários irmãos. Teve 4 irmãos. Jesus foi o filho primogênito de José e Maria. Está em Lucas capítulo 2, versículo 7. O primeiro. A Bíblia registra que os pais dele tiveram outros filhos mais adiante. Tiago, José, Judas, Simão, e pelo menos mais de 2 irmãs. Marcos capítulo 6, versículo 3, nos fala que Jesus também teve irmãs, só não cita o nome das irmãs, mas cita que ele teve irmãs. Então a palavra está no plural, e se está no plural, está entre 2 irmãs ou mais, além desses 4 irmãos que já citamos os nomes aqui anteriormente. Seus irmãos não o aceitavam como Messias e por isso o rejeitavam. João capítulo 7, versículo 1 ao 5. Somente depois de sua ressurreição, seus irmãos o aceitaram e o receberam. Tiago, talvez o mais incrédulo deles, tornou-se um seguidor de Cristo e mesmo não sendo um dos apóstolos, tornou-se o líder principal da igreja em Jerusalém. Então está aí 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 7. Isso quer dizer, mesmo ele não fazendo parte dos 12 apóstolos, conforme já sabemos, né? Está lá Mateus, João, Bartolomeu, Tiago, Pedro, e os 12 lá, né?
os 12 apóstolos, que Jesus chamou discípulos e depois os nomeou apóstolos. Então, Tiago, irmão de Jesus, não fez parte desses 12, mas logo depois da morte de Jesus, ele se tornou um ícone, né? Muito importante. Um grande seguidor de Jesus, se tornou um homem de Deus líder, um pastor líder, até da igreja que estava em Jerusalém. Tópico de número 2, modo de criação de Jesus. Tópico de número 1, Jesus, o Filho especial. A despeito de Jesus ter sido especial, José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. Então eles tiveram sabedoria. Eles sabiam que algo especial na vida do primogênito, havia algo especial na vida do primogênito, pois lhes foi revelado que ele seria o Salvador, o Filho de Deus. Então está aí, Lucas capítulo 1, versículo 35. Nesse sentido, José e Maria souberam administrar essa diferença sem diminuir os outros irmãos. Conheceremos melhor a maneira como nosso Senhor se desenvolveu segundo a sua humanidade, analisando as fases da sua vida: a infância, a adolescência e a juventude. Subtópico 2, a infância de Jesus. Após nascer em Belém de Judéia, está em Lucas 2, 4 e 7, Miqueias 5, versículo 1 e 2, está escrito lá: e tu, Belém, terra de Judá, de maneira nenhuma serás a menor entre as tribos de Judá, porque de ti nascerá o Redentor, não é? Aleluia, aquele que há de reger Israel, não é? Que é Jesus. Nosso Senhor foi colocado num coxo para ração aos animais. Não se tratava de um objeto, de um palácio real, pois seus pais não tinham uma alternativa, porque lá nos relata que não havia lugar na estalagem, ok? Então, por isso, Jesus nasceu ali, naquele local. Depois de 8 dias, José e Maria levaram o menino para a circuncisão e lhe deram o nome de Jesus. Então está aí, Lucas 2, versículo 21. Todo o tratamento que Jesus recebeu foi semelhante ao dos outros meninos nascidos em Israel. Então Jesus foi criado, por isso que a Bíblia diz que ele foi nascido sobre a lei. Então ele nasceu sobre a lei e foi criado como uma criança. Era criada naquela época, ok? Uma criança lá em Israel, ok? Então, ele cresceu e desenvolveu sob os cuidados de seus pais, quanto à alimentação, proteção, saúde mental e física, e principalmente a vida espiritual. Ele precisava dos cuidados de seus pais. Nosso Senhor teve de deixar a sua terra provisoriamente, tendo de ir para o Egito para escapar do rei Herodes. Está aí Mateus capítulo 13, versículo 14, quando Herodes tramou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, porque o alvo dele era matar Jesus. Até que mais tarde, juntamente com seus pais, ele voltou para a terra de Israel. Está aí Mateus capítulo 2, versículo 20 e 21. Então, depois da morte de Herodes, o anjo do Senhor de novo apareceu a eles e revelou, dizendo que eles poderiam voltar, porque aquele Herodes havia sido morto, né? Subtópico de número 3, a adolescência de Jesus. No Evangelho de Lucas, o texto bíblico declara que Jesus havia crescido em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Está aí de novo, Lucas 2,52, que é o texto áureo da nossa lição. Na Bíblia, a informação que temos a respeito do adolescente de Jesus foi sua experiência aos 12 anos em Jerusalém com os doutores da lei. Então está aí Lucas capítulo 2, versículo 46, que nos relata quando Jesus estava ali reunido com os doutores da lei, e a Bíblia nos diz que ele os ouvia e os interrogava. E eles ficaram admirados com a sua sabedoria e inteligência, visto que ele só tinha 12 anos de idade. Nessa idade, o menino judeu era introduzido na vida religiosa e se torna um filho da lei. Está aí, né, em Hebreus aqui. Um nome aqui em Hebreus. Em hebreu, né?
A ida de Jesus a Jerusalém com sua família se deu por causa da observância dos deveres religiosos, como participar das 3 festas mais importantes de Israel: a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos, que nos faz menção aí em Êxodo, capítulo 23, do versículo 14 ao 17, e também Deuteronômio, capítulo 16, no versículo 16. Toda celebração dura 7 dias, e depois durava 7 dias e todos voltavam para as suas cidades. Os pais de Nosso Senhor não imaginaram que Jesus ficaria para trás, o menino, né? Ainda com 12 anos de idade. Depois de 3 dias, eles o encontraram no interior do templo, conversando e discutindo com os doutores da lei. Estes, por sua vez, estavam maravilhados com a sabedoria daquele adolescente de apenas 12 anos de idade. Subtópico de número 4, a juventude de Jesus. Dos 12 aos 30 anos de idade, a adolescência e a juventude de Jesus são praticamente desconhecidas. Isso quer dizer, a Bíblia não faz menção, somente faz menção dele com 12 anos, somente esse relato que a Bíblia mostra quando ele estava no templo com os doutores da lei, interrogando-os e respondendo-os quando Maria, procurando, o achou neste local. As únicas informações que a história nos fornece são as que estão reveladas nos evangelhos. Depois da experiência com os doutores da lei em Jerusalém, a Bíblia relata apenas que Jesus voltou a aparecer quando já tinha 30 anos. Então, depois de 12 anos de idade, que a Bíblia relata o seu aparecimento somente depois com 30 anos de idade. Com 30 anos. Então, nesse período de 12 a 30 anos, que é um período de 18 anos, a Bíblia não faz menção de nada sobre Jesus. Ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão, né, com 30 anos de idade, tudo o que se tem de conhecimento acerca desses anos ocultos da vida de Jesus é que ele aprendeu a profissão de carpinteiro com José e a exerceu até os 30 anos, visto que José já havia morrido. Está em Marcos, capítulo 6, versículo 3. Então, deduz-se que José, seu pai, havia morrido, ok? É possível que Jesus tenha sido responsável pelo sustento da família por esses anos. E quando chegou a idade que o pai estabeleceu para iniciar o seu ministério, ele deixou tudo e reuniu os discípulos, os quais se tornaram os apóstolos que fariam o evangelho conhecido. Então, de novo, fazendo menção aqui dos 12 discípulos que depois Jesus os nomeou apóstolos. Tópico de número 3. O tríplice desenvolvimento de Jesus. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 51 e 52, diz o seguinte: e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e em graça para com Deus e os homens. Então, muito importante frisar isso aqui, né? Então, ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça, não só para com Deus, mas para com os homens também, ok? Então, tanto no sentido vertical, que é com Deus, e no sentido horizontal, que é com os homens. Subtópico de número 1. Jesus crescia em sabedoria. Jesus recebeu uma educação básica que qualquer menino judeu receberia. Ele aprendeu a ler e a escrever, viveu uma vida simples, pois sua família era pobre.
Nosso Senhor crescia em sabedoria, ou seja, sua relação com o Pai, seus princípios de vida e disposição em resolver problemas eram dignos de uma pessoa sábia. Certamente, essa foi a razão de Lucas cunhar a palavra sabedoria antes de estatura, que está em Lucas capítulo 2, no versículo 52, está mostrando a importância maior da sabedoria. Então, vamos lá. Estatura, sabemos que faz parte da altura, o físico, que todo ser humano normal, ele vai abrangindo, né? Desde menino até a fase adulta, né? E daí por diante. Subtópico número 2. Jesus crescia em estatura. A palavra estatura se refere ao crescimento físico do menino Jesus, pois o texto está no contexto do desenvolvimento físico de nosso Senhor. Jesus viveu em Nazaré até os 30 anos. Tinha a estatura mediana de qualquer judeu. Seu corpo era normal e saudável. Não por acaso Jesus se desenvolveu no trabalho de carpintaria. Então está aí, Marcos 6, versículo 1 ao 3. Então ele era trabalhador, ele trabalhou aí esse período todo na carpintaria, antes de aparecer os 30 anos e ser batizado lá por João, quando ele iniciou lá o seu ministério. Então, anteriormente, Jesus foi carpinteiro, a profissão que ele aprendeu com seu pai, José. Subtópico de número 3. Jesus crescia em graça diante dos desejos dos homens. A graça para com Deus Pai tinha a ver com a consciência de Jesus quanto à sua natureza e missão. João capítulo 1, versículo 14, que nós já lemos anteriormente. Essa consciência pode ser constatada no episódio em que seus pais o acharam no templo, discutindo com os doutores da lei. Gentilmente, ele respondeu para seus pais: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Lucas capítulo 2, versículo 49. Já a graça para com os homens tinha a ver com sua personalidade carismática, no sentido de atrair pessoas para ouvir a sua mensagem. O carisma de Nosso Senhor se revelava ao abrir a boca para falar do reino de Deus. A Bíblia diz que a sua palavra era cheia de graça, de sabedoria. A sua palavra era como quem tivesse autoridade. E não como os escribas. Assim nos revela nos evangelhos, ok? A palavra de Deus. Subtópico 4. Lições importantes. Olhando para o desenvolvimento de Jesus em sua família, podemos aprender que a educação dos filhos cristãos tem a ver com desenvolvimento emocional, social e principalmente espiritual. Os pais precisam ter essa consciência de que está sob a sua responsabilidade prover um ambiente propício para que os filhos se desenvolvam de maneira saudável e geral. Outro fator de destaque é a sabedoria dos pais de Jesus em não manifestar predileção pelos filhos. Por exemplo, a singeleza de Maria em guardar tudo no coração revela uma personalidade discreta, não precipitada e equilibrada. Lucas capítulo 2, versículo 51. Equilíbrio e bom senso não podem faltar na educação dos nossos filhos. Então tá aí um grande exemplo, né? Não podemos ter filhos prediletos, mas procurar tratar todos com igualdade, para que não haja problemas, assim como houve problemas lá na família de Isaac, na família de Jacó. Tivemos lições anteriormente que nos falou sobre isso.
Uma coisa também para deixar claro aqui nesse término da lição é que a família de Jesus, né, que é Maria e José, aqui humanamente falando, nós vemos que dá um contraste lá com a lição de número 9, quando nós estudamos sobre uma família nada perfeita, que citou lá a família do rei Davi, que foi uma família com muitos altos e baixos, com muitos problemas, muita coisa faltou ali no sentido de Davi conduzir a sua família, apesar de ter sido o maior rei de Israel, um grande rei de Israel, uma grande referência bíblica. Mas concernente à sua família, nós estudamos lá na lição 9 que houve problemas, né? Faltou esse equilíbrio, né, no rei Davi. Então vamos lá concluir. Fica aí porque já estamos concluindo agora. Conclusão. A família de Jesus é um exemplo de boa formação familiar. A respeito dos pais, aprendemos a ser equilibrados, ponderados e não manifestar predileções pelos filhos, conforme já falamos anteriormente. A respeito de filhos, nosso Senhor foi obediente e atencioso a seus pais em todas as coisas. Então, como exemplo para todos os filhos, seres atenciosos e obedientes a seus pais. Que nossa família seja um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual, emocional e social de nossos filhos. Glória a Deus. Então, concluímos a lição. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ok? Porque é importante a sua participação no canal, para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e indique também para outras vidas, outras pessoas também, para que outras vidas sejam também edificadas. E semana que vem, se Deus quiser, a última lição do trimestre, lição de número 13, será a amizade de Jesus com uma família de Betânia. Então, estarei aqui, se Deus assim permitir, no próximo sábado, ministrando essa última lição, ok? E aí, dia 2 de junho, já estaremos ministrando aí uma lição nova, um trimestre novo. Então, fique atento aí, ok? Glória a Deus. Então, que o Senhor Jesus te abençoe ricamente, abundantemente. Você, sua família, tudo de bom aí para vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém.